Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moabes. Nós estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. Bem, meus irmãos, no programa Quem Sou Eu na Bíblia, nós viemos até você trazendo curiosidades, informações bíblicas e extra-bíblicas sobre os mais variados personagens que trazem a nós lições incríveis. Também estaremos fazendo aplicações à nossa vida sobre as suas experiências, os erros e acertos por eles cometidos e como devemos analisar a nossa vida segundo os seus exemplos. Quero aproveitar para convidar você para que se inscreva no nosso canal. Deixa lá também a sua curtida e não se esqueça de fazer também um comentário, escolhendo também o seu personagem preferido da Bíblia e deixa lá pra gente que a gente possa, de repente, estar fazendo um programa sobre ele, não é, pastor Moabes? Isso mesmo, pastor Marcos. Nós já tivemos uma irmã que fez um pedido, que foi o último programa que nós gravamos, né? Falamos aí de uma mulher especial da Bíblia e hoje também estaremos trazendo um personagem muito especial nesta semana que é a semana em que celebramos a Páscoa. Bem, esse personagem de hoje, nós vamos começar a deixar aqui uma dica para você. Vamos ver se você consegue captar quem é esse personagem. Esse personagem de hoje, ele participou da Páscoa, mas não sendo dentro dos elementos da Páscoa muito comentada, não é verdade, pastor Moabes? Sim, ele estava lá na primeira Páscoa celebrada pelo povo judeu. É muito interessante esse personagem, porque este personagem é a primeira pessoa a ser citada na Bíblia com o título de profetisa. Sim, nós vamos estar falando sobre uma mulher muito importante do povo de Israel, talvez não tão mencionada quanto muitas outras, né, pastor Marcos, mas que teve uma atuação muito importante e nós temos aí algumas curiosidades muito legais sobre a vida dela e muitas vezes ela até cometeu alguns erros que nós devemos cuidar para não cometermos os mesmos erros. E aí, você já sabe de quem nós estamos falando? Esse personagem de hoje é uma pessoa que foi o instrumento que Deus usou para trazer o salvamento do grande libertador do povo de Israel. Sim, se você já sabe ou imagina, nós estamos falando de Miriam. Sim, este personagem incrível na Bíblia, o seu nome muitas vezes até discutido, o significado do que ele apresenta, né, pastor Marcos? Alguns dizem que o nome dela está relacionado com rebelião, outros já dizem com amargura. Tem algum debate aí com relação ao nome dela, não? Existem várias variações, né? Há um número muito grande de variações, principalmente quando se muda de nação, né? O povo egípcio, na tradição do povo egípcio, é Amada, né? O nome de Miriam. Mas, na verdade, quando se trata de uma hebreia, a gente fica com a definição do povo hebreu. Isso. A rebelião, a palavra rebelião, em hebraico, é miri. E então, Miriam é uma variação desta palavra rebelião. Mas algo que é muito interessante, mais tarde no Novo Testamento, nós vamos ter outra personagem de suma importância na vida do próprio Filho de Deus aqui na Terra. E o nome dela é Maria, que é uma variação aí, né, helenizada, né, pastor, do nome de Miriam. Sim, pastor Moabes, o nome de Miriam tem muitas variações, né? E já está na hora da gente começar a falar do nosso personagem. Pastor Moabes, como tudo começou, qual é o pano de fundo que vem surgir a vida ou a família de Miriam no cenário bíblico? A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó estavam agora no Egito, pastor Marcos. E lá já tinha se passado, aí a Bíblia diz, 400 anos. Já estava se cumprindo a profecia que Deus tinha falado para Abraão, de que o povo passaria 400 anos no cativeiro, mas que Deus os tiraria de lá com mão forte. Mas só que surgiu um novo faraó,
que não conhecia a história de José, que era o líder do povo judeu, do povo hebreu que esteve ali por muito tempo. E a Bíblia diz que, temendo o crescimento e a bênção do povo, pastor Marcos, sobre eles, porque o povo de Deus tinha uma bênção em tudo que eles colocavam a mão, prosperava. A Bíblia diz que então ele lança um decreto. Este povo está crescendo muito. Se entrarmos em uma guerra, de repente, se eles decidirem tomar o lado dos nossos inimigos, nós podemos tê-los como nossos maiores inimigos, porque eles se multiplicam muitos. E a Bíblia diz que então Faraó lança um decreto de que todo menino que nascesse do povo hebreu era para ser lançado nas águas do rio Nilo. Significa dizer que o faraó deu um decreto para que as crianças fossem mortas no seu nascimento. É aí que entra a história de Êxodo capítulo 1 das parteiras de Faraó. Na verdade, a tradição judaica vai nos dizer que as parteiras de Faraó não era diretamente egípcia. Há uma tradição que diz que as parteiras que estavam com ordens de Faraó faziam parte da própria comunidade judaica, hebreia. Não, olha só, pastor, aqui no capítulo 1 de Êxodo, versículo 15, nos diz assim: o rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Não diz especificamente que elas eram egípcias ou hebreia, né? E diz, o nome delas era Sifrá e o nome da outra era Puá. É muito interessante que, segundo a tradição, esses nomes foram codinomes dados, a saber, a Joquebede e a Miriam. É muito interessante isso. Miriam era apenas uma criança, mas segundo a tradição, Miriam, ela ocupava a posição de trazer calma, cantando canções que acalmava a mãe durante o parto, bem como o bebê depois de nascido, enquanto a sua mãe Joquebede era a parteira oficial, tinha todos os cuidados do nascimento do bebê. Isso. E a Bíblia vai nos dizer que Deus abençoa essas duas mulheres e dá a elas a bênção de serem frutíferas. E segundo a tradição judaica, o povo estavam até mesmo, né, pastor Marcos, querendo separar de suas mulheres, porque os homens temiam ter outro filho, homem, e ter a necessidade de lançá-lo no rio Nilo, porque essa era uma prática dos deuses pagãos. E eles não queriam fazer isso com seus filhos, eles estavam até querendo se separar. Pois é, pastor Moabs, na verdade isso chegou até mesmo a acontecer. Houve-se um distanciamento nas famílias dos maridos com as suas esposas. A ordem de Faraó era que fossem exterminadas as crianças. E diante desse infanticídio, os casais resolveram se afastar de suas esposas, já que elas eram muito fecundas, para que não houvesse mais nenhuma gestação e o sofrimento de ver os seus filhos sendo assassinados, sendo mortos. E quando isso acontece, esta separação, esse distanciamento dos maridos, diminui a natalidade. Mas só que Miriam surge mais uma vez no cenário que está dentro da tradição, dentro da cultura judaica, que fala algo muito importante sobre isso, e ela começa então o seu ministério aí. Sim, é muito lindo, meus irmãos, porque Miriam vai ser mencionada pelo nome. Moisés faz questão de dizer Miriam, a profetisa. O povo já a conhecia como uma pessoa que entregava mensagens proféticas. E segundo a tradição judaica, a primeira profecia e revelação que ela recebeu, pastor Marcos, foi quando seu pai e sua mãe não queriam mais ter filhos, estavam pensando em se separar, e ela recebe então uma mensagem de Deus, e ela vai entregar ao seu pai e diz: pai, mãe, não deixem de ter filhos, porque vocês darão à luz ao libertador do povo de Israel desta escravidão aqui no Egito. Outra coisa importante que nós queremos falar dentro desse mesmo quadro é que, através da liderança de Arão, o pai de Miriam, todos os homens, todos os casais, ou a sua grande maioria, também se separaram de suas esposas pela influência do líder. Agora, depois da profecia de Miriam, pastor Moabs, nós vamos ver que todas as famílias se reúnem novamente. Olha o poder de uma palavra profética, do ajuntamento, onde todos os que estavam distanciados, separados, voltam novamente à comunhão do lar, à unidade da família, do marido com a mulher, e
continuamente a geração de filhos. Sim, e eram tantos filhos que a Bíblia vai dizer que as parteiras não davam conta. Quando elas saíram de uma casa, antes de ela chegar na próxima casa, a Bíblia vai dizer que já tinha nascido. E elas não tinham tempo, segundo o decreto de Faraó, de poder descobrir se era menino ou menina e lançar os meninos nas águas. Ela disse, olha, as mulheres hebreias, elas são muito espertas e muito rápidas para dar a luz, são fortes. Quando nós chegamos lá, elas já deram a luz. Exatamente, isso acontecia e elas não podiam. Primeiro, elas estão quebrando uma ordem, um decreto do governo, do rei, do faraó, mas para cumprir com um mandamento divino, que é de não matar. Elas estavam trazendo para a gente uma lição. Devemos cumprir as leis dos homens? Devemos cumprir as leis dos homens, mas primeiro a lei de Deus. E elas estão aqui já nos trazendo esta lição, este princípio. É muito importante observarmos isso. Sim, nós vimos isso, pastor Marcos, várias vezes pela Bíblia. Daniel foi-lhe dado um ofício do rei de que ele não deveria dobrar-se e orar nos horários que ele fazia, virado na sua janela em direção a Jerusalém. Mas ele tinha o seu compromisso com Deus e isso não o impediu. A Bíblia diz que também os discípulos chegaram na presença das autoridades judaicas e eles falaram que não era para eles continuar falando de Jesus. E aí eles falaram, nos importa obedecer a Deus. Sim, o apóstolo Paulo diz que devemos obedecer às autoridades, mas quando estas autoridades nos forçam a ir contra uma lei de Deus, principalmente quando se fala de uma lei que vai contra o direito humano, contra a dignidade do nosso próximo. E aí então nós vamos ver esta personagem que é incrível. A primeira vez que ela é mencionada, meus irmãos, a Bíblia nem fala o nome dela, apenas diz a irmã do menino que nasceu de Arão e Joquebede, esse casal levita. Ela, além de fazer parte de uma trajetória linda, a Bíblia diz que ela faz questão de ir às margens do rio Nilo, cuidar daquela pequena arca que a sua mãe tinha preparado, betumado, colocado. Olha, pastor Marcos, eu li algo interessante. A mãe de Moisés, ela não desobedeceu por completo o mandamento de Faraó. Ela botou o menino nas águas. Mas ela colocou o menino nas águas confiando no Deus poderoso, que faria de alguma maneira um livramento. E a menina acompanha aquela que tinha dado uma profecia entregue à sua família, estava aguardando. Será que foi de Deus? Não foi de Deus o meu chamado? O que vai acontecer? E ela acompanha até que aquele menino chega próximo do palácio. E provavelmente foi Miriam que fez o parto do próprio irmão. Já que acredita-se que ela era uma das parteiras, e juntamente com sua mãe, que estava por dar à luz, agora ela acaba sendo, pastor Moabs, a parteira, a responsável do nascimento, que também a que profetizou o nascimento dele, porque a profecia era que do casamento, ou do fruto dos seus pais, nasceria o libertador. A primeira profecia dela. Agora ela faz parte do nascimento. Ela vai cuidar, como o senhor acabou de dizer, quando eles preparam uma arca de juncos, betumam a arca, colocam o menino nas águas do Nilo, ela acompanha até o chegado dos cuidados da princesa egípcia. É muito interessante esse momento, pastor Moabs. É lindo também, meus irmãos, porque ela fala com a princesa: olha, você não quer que eu vá buscar alguém para cuidar do seu menino que você achou? E a Bíblia diz que a princesa gostou da ideia e ela vai e busca a mãe do menino para cuidar. E Deus é tão poderoso, não só salvou o menino de ser comido por crocodilos, de jacarés, crocodilos, animais que tinham ali no rio Nilo, mas além de achar para ele alguém que o cuidaria, colocou aos cuidados de sua mãe e ela ainda recebeu, pastor Marcos, para cuidar do menino. Isso eu quero chamar de o ato providencial de Deus, é a providência de Deus. Nós podemos tirar algumas lições para a aplicação da nossa vida. Deus, ele está sempre cuidando da gente, a despeito das adversidades, das oposições, dos momentos críticos em que nós estamos vivendo. O que Deus prometeu sobre a nossa vida, o plano de Deus jamais será frustrado. Então podemos colocar total confiança em Deus, porque Ele vai agir em nosso favor.
Mas o que muitas vezes nós não entendemos, pastor Marcos, e eu gostaria de falar diretamente com você que está nos assistindo agora, é que nem sempre acontece no nosso tempo. Sabe, Miriam, ela participou do nascimento do seu irmão. Ela foi uma pessoa usada por Deus, um canal para que a sua mãe viesse cuidar do menino. Mas a Bíblia diz que depois de um certo tempo, o menino foi levado para o palácio. E lá ele passou, sabe quantos anos, meus irmãos? 40 anos. Depois de 40 anos, ele tenta tomar uma atitude não bem pensada, achando que isso era o seu momento. Pastor Marcos, nós não vamos estar falando aqui de Moisés, mas é algo interessante a gente falar, que ele acaba tomando uma atitude impensada e acaba tendo que fugir para o deserto, onde ele vai passar mais 40 anos. E quando ele volta e a sua irmã vai ver talvez a sua profecia se cumprindo, já tinham se passado 80 anos. Nem sempre acontece no nosso tempo. É muito interessante essa observação que o pastor Marcos acabou de fazer. Porque a profecia foi dada ainda quando ela era uma criança. Ela foi usada para revelar o libertador quando criança. Agora, com aproximadamente, provavelmente 86, 87 anos, é que ela está vendo o cumprimento dessa profecia. Mas valeu a pena esperar, valeu a pena acreditar, e em nenhum momento ela duvidou da promessa de Deus, da palavra de Deus que saiu da sua boca. Ela sempre esteve na posição, aguardando o tempo de Deus. Para você, a palavra é: continue esperando no tempo de Deus, que ele vai chegar para a tua vida. Esse é o Deus que nós servimos. E a próxima vez, pastor Marcos, que ela aparece registrada na Bíblia, vai estar no capítulo 15, no versículo 20 do Êxodo, quando o povo de Israel, já liderado por Moisés, saem do Egito a caminho da sua terra prometida. E a Bíblia diz que eles chegam às margens do Mar Vermelho e ficam com medo do que aconteceria, porque Faraó arrependido estava vindo atrás deles. E aí a Bíblia diz que a nuvem do Senhor vai escondê-los, escondeu o povo de Israel. Enquanto o povo murmurou a Moisés, a Bíblia diz que Deus falou a Moisés: fala para o povo que marche. E durante aquela noite Deus mandou o vento, você conhece a história, o Mar Vermelho abre, o povo passa a seco, e quando eles chegam do outro lado, nós vamos ver pela primeira vez o nome dessa personagem importante, e ela tendo um ato muito lindo, né, pastor Marcos? A Bíblia diz que depois de ouvir o seu irmão, que faz uma oração muito linda de louvor a Deus, a Bíblia diz que Miriam pega o seu pandeiro e ela sai cantando ao Senhor. E isso também nos mostra que ela era uma pessoa que liderava, porque a Bíblia diz que todas as mulheres a seguiam. Perfeitamente. Capítulo de número 15, versículo 20, diz assim o texto: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou o seu tamborim, e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ela era uma líder no meio do seu povo. Ela, ao assumir a posição de celebrante, na celebração triunfante, ao atravessar o Mar Vermelho, ela chama a si a responsabilidade, e todas as mulheres vêm acompanhando, seguindo a sua liderança, adorando ao Senhor. É um momento marcante, porque nós podemos tirar daqui algumas revelações. As revelações que nós podemos tirar daqui, pastor Moabs, está muito relacionado ao novo nascimento, já que enquanto eles estavam daquém do mar, era um povo escravo, cativo, sob a tutela, sob o domínio de um homem perverso, Faraó, seu exército maligno. Agora, atravessando o mar, é uma espécie de batismo, que estão para viver agora a novidade de vida. O apóstolo Paulo diz, né, que eles foram batizados no mar, e então, saindo do outro lado, eles vão celebrar, e ela está celebrando a nova vida em Cristo, que traz o quê? Esperança. Eles ainda não tinham um entendimento do Messias, porque o próprio Moisés era ali o Messias enviado para eles, mas eles estavam com a esperança de cumprimento das promessas de que Deus tinha para eles, muitas coisas maravilhosas, e a esperança de uma terra que mana leite e mel. Isso tudo já está apontando de uma forma figurada para o nosso Salvador,
o nosso libertador. Porque no outro tempo, como disse Paulo, éramos trevas, estávamos em trevas, mas ao passarmos pelas águas, nascemos de novo, agora somos luz no Senhor. E devemos permanecer na luz, em direção agora, mas a Canaã celestial. A história dela é muito linda, pastor, mas só que tem uma coisa. A Bíblia diz que eles saem dali, eles vão chegar no deserto, vai acabar a água, o Senhor vai restaurar as águas amargas de Mara, eles caminham mais 3 dias e aquelas águas que eles pegaram em Mara, elas se acabam. E aí Deus dá uma orientação para Moisés tocar na rocha, sai água, todo o povo recebe aquela água que vai os acompanhar durante aquele caminhada no deserto, e eles chegam na base do Monte Sinai. Lá Moisés vai receber muitas revelações de Deus, vai subir no monte, e nós não vemos mais Miriam dando uma palavra pelos próximos 2 anos. Eles passaram ali 2 anos na base daquele monte, e a Bíblia vai dizer no livro do Êxodo, no final dos seus últimos capítulos, que depois de 2 anos, no primeiro mês, no 14º dia, eles levantam o acampamento quando a nuvem se move, a nuvem que estava em direção para o povo. E aí então o povo começa a sair na direção da terra prometida. E a próxima vez que a Bíblia vai mencionar o nome de Miriam é numa situação um pouco complicada, não, pastor Marcos? Bastante triste, porque ela deixa de exercer o seu papel de uma líder que influenciava para a adoração, para ser uma influência negativa, se tratando de murmuração. Há algo que acontece na vida de Moisés que a deixa bastante irritada. Moisés se casa novamente, o que deixa Miriam bastante enciumada, bastante chateada com a situação. E não apenas isso, ela não está de acordo em que apenas Moisés fosse o alvo da atenção do povo, fosse o instrumento principal da comunicação de Deus com o povo. E ela vai falar alguma coisa sobre isso no livro de Números, não é, pastor Marcos? O livro de Números, no capítulo 12, vai nos registrar que então Miriam, ela vai conversar com Arão, que eram esses 3 líderes do povo de Israel. E ela convence Arão a se levantar contra Moisés e diz: olha, nós também não somos líderes, não pode Deus falar conosco? E aí, o que é mais lindo, meus irmãos, é neste momento que o próprio Deus, meus irmãos, ele vem fazer defesa de Moisés. E aí Deus fala assim: olha, sim, Miriam, você é uma profetisa. Eu falo muitas vezes por meio de você, mas quando um profeta fala, ele recebe uma visão, ele recebe um sonho. Mas quando eu falo com o meu servo Moisés, é diferente. É que Deus dá testemunho de Moisés. Pastor Marcos, ele disse assim: olha, com Moisés eu falo cara a cara, ele é o meu profeta. Essa é uma das vezes que o próprio Deus faz defesa à liderança constituída por ele. Obviamente, existe uma liderança principal diante da igreja, da instituição formada por Deus, e outros líderes ao seu redor. É nesse momento que o próprio Deus faz a defesa da liderança por ele mesmo instituído. Deus levanta um líder e muitos outros líderes ao seu redor para lhe auxiliar. Mas às vezes alguns líderes que são auxiliares do líder principal acabam por querer suplantar o seu líder, querer tomar o destaque para si, quando não é por Deus, não dá certo, não é verdade, pastor Marcos? Pastor Marcos, isso é tão certo, meus irmãos, que olha só, Moisés, ele era da tribo de Levi. Deus escolheu os levitas para ser os seus representantes lá na base do monte, naquele momento do bezerro de ouro que eles fizeram. E aí, você já notou, pastor Marcos, que o maior dos problemas de Moisés eram com os levitas, que eram quase que todos a sua família, aqueles que estariam junto como um canal, pois tinham ciúmes do chamado de Deus na vida de um, do chamado de Deus na vida de outro. Como que Deus não pode trabalhar de uma maneira diferente com A, com B, com C, e que Deus não pode ter um chamado específico e talvez até maior na vida de Moisés, diferente do que ele tinha na vida de Arão. E Miriam agiu de uma maneira que veio influenciar muitos outros a se levantarem contra o seu irmão. Exatamente. Nós precisamos entender
que a liderança que Deus levanta, que Deus institui, precisa ser respeitada. Você talvez é um líder subordinado e talvez está agindo de alguma forma que você vê que talvez fosse você faria melhor. Tome cuidado. Na história que o pastor Moabs acabou de citar, naquele grupo da rebelião no pé do monte, muitas pessoas foram devoradas pela própria terra. No caso de Miriam, a situação é que Deus se manifesta, agora fala diretamente com ela, dizendo: falo com você, eu até posso revelar para você, mas na situação de rebeldia que você se apresenta, eu preciso remover você do nosso meio. O que acontece com ela, pastor? A Bíblia vai dizer que Miriam precisou ser colocada de fora. Olha só o que diz a Bíblia. Números capítulo 12, versículo 15. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias. E o povo não partiu até que recolheram Miriam. Por causa de Miriam, pastor Marcos, Deus tinha falado para o povo que era hora de marchar, sair da base do monte. Eles caminharam um pouco e tiveram que esperar agora 7 dias até que pudessem dar sequência por causa da rebeldia, ou digamos assim, da murmuração de Miriam contra a liderança do seu irmão. E sabe algo que é muito interessante, pastor? Ela era já aqui mais ou menos na idade de 87 anos. Ela era uma anciã, influência da nova geração e que olhavam para ela. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo seguinte que Moisés então escolhe 12 príncipes para ser os representantes da próxima geração, para irem espiar a terra e depois trazer um relatório. Olha só, pastor, a influência dela de murmurar trouxe um problema em que ela ficou 7 dias fora. Agora o povo deram crédito às palavras de Miriam, se levantaram contra Moisés e acabaram tendo uma grande consequência. Qual que foi a consequência desse povo, pastor? Esse povo foi sentenciado à morte. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero deixar uma pergunta para os nossos irmãos que estão acompanhando a nossa programação. Quanto vale 7 dias da sua vida? No caso de Miriam, ela atrasou 7 dias de uma nação inteira, de mais de 2 milhões de pessoas foram atrasados 7 dias por conta de uma rebelião, de um posicionamento errado de uma pessoa influente como ela. Você, através da sua influência, está atrasando ou promovendo o futuro dos seus liderados, daqueles que estão seguindo os seus exemplos. Isso é importante pensar nisso. Não é verdade? Sim, importante analisar. Por causa da nossa influência, por causa da influência. Isso, e olha só, foi tão forte a influência de Miriam que ela passou 7 dias fora do arraial. Mas aqueles 12 que foram lá, 10 deles tiveram atos próximos ao de Miriam. E por causa da atitude deles, a Bíblia diz que eles passaram 40 dias apenas espiando a terra. E o que aconteceu por causa deles, desses 40 dias, a Bíblia diz que o povo teve que passar 40 anos no deserto. Sim, porque quando eles voltam, pastor, isso está no capítulo 14. No capítulo 14, quando eles voltam e dão um relatório negativo, eles fazem com que toda a nação murmurasse contra Deus, toda a nação se levantasse em gritos, em desespero, em choro diante de Deus, e começam inclusive a dizer: é melhor se nós tivéssemos ficado no Egito, ou se a gente morresse no deserto, do que chegar até ali e morrer ali. E a própria murmuração se tornou a sentença deles. Sim, Deus usou as palavras deles, né? Conforme vocês disseram, então no deserto, de 20 anos para cima, todos vão morrer, exceto quem não participou da rebelião, Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos 2 acima de 20 anos que confiaram na palavra de Deus e não murmuraram contra a autoridade de Deus, a direção de Deus. Mas Miriam, que influenciou aquela geração, que levou aquele povo a esse passo, fez com que todos morressem, toda aquela geração de 20 anos para cima morresse, inclusive ela, naquele deserto. Sim. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Isso está registrado, como nós falamos, no capítulo 12, começa a sedição de Miriam. No capítulo 14, a sedição dos 10 que levam o povo a causar essa divisão. E irmãos, acreditem, olha só, é uma história de 40 anos no deserto. O livro de Números tem tudo isso que aconteceu até chegar no 12 ao 14. Mas do 14 até o 20, passam-se 40 anos, registrado apenas em 6 capítulos.
porque o povo ficou vagueando naquele deserto até que os cadáveres daqueles que duvidaram da promessa de Deus ficassem sido consumidos pelo deserto. E a próxima vez que nós vamos ver a nossa personagem está no capítulo 20, pastor Marcos. No capítulo 20 é a despedida da nossa personagem. Ela vai agora ter o seu encontro com o Criador. E quando ela morre, algo muito ruim acontece com o povo. Porque apesar do seu momento ruim, apesar dos seus dias negativos, da sua influência negativa por um período de tempo, ela era uma pessoa escolhida por Deus. Quando ela morre, falta água para todo o povo. Todo o povo fica sedento porque não tem água para ninguém beber. Isso faz alusão à tradição hebraica que diz que a pedra era chamada de o poço de Miriam. A pedra que... Pode falar um pouco sobre isso, pastor Marcos? É algo tão interessante, meus irmãos, que a Bíblia diz que o povo de Israel, enquanto eles tiveram aqueles 40 anos no deserto, Deus tinha 3 bênçãos especial, algo que era divino de Deus para o povo. Enquanto o povo caminhou 40 anos no deserto, não faltou maná. Deus sempre deu a eles o alimento. E a água os acompanhou jorrando durante aqueles 40 anos no deserto. E a Bíblia diz que a nuvem da glória de Deus também os acompanhava. Segundo a tradição judaica, respectivamente, estas representações estão apontando para Moisés, como o maná, ele falava com Deus, trazia o alimento para o povo. Arão representava a nuvem, que era a presença da glória de Deus, ele era o sumo sacerdote. E Miriam é representada pela água. No entanto, que quando ela falece, a Bíblia diz que a água cessou e Deus então chama Moisés e Arão e diz que eles teriam que fazer algo para que a água voltasse a jorrar. Exatamente. Deus dá a ordem para que Moisés agora falasse com a pedra. Falasse com a pedra. Mas Moisés faz o contrário, né? Ele não fala. Quando era para tocar na rocha, ele tocou. Ele tocou, agora é para ele só falar. E ele vai tocar novamente. E na palavra certa, ele vai ferir a rocha. E isso trouxe para ele uma consequência também um pouco negativa. Sim, e também algo que é interessante, nós não estamos falando hoje de Moisés, mas algo que você deveria notar, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés e Arão e mandou ele falar com a rocha e para mostrar para o povo que Deus continuaria mantendo eles, mesmo com a morte de Miriam e a água tendo parado. Mas quando ele chegou lá, pastor, ele ainda colocou Deus à prova, porque ele disse assim, ó, será que é nós que temos que prover água para vocês? Ele achou que era ele, que era de muita importância, junto com Arão. E aí ele ainda bate na rocha por 2 vezes. E sabe o que é interessante? Num período de 12 meses, morre Miriam no primeiro mês do ano. 10 meses depois, morre Arão. E Moisés, depois de se despedir do povo, a Bíblia diz que o Senhor também o toma para si. Exatamente, pastor Moabs. Eles tiveram fins, uns fins até trágicos, né? E tudo isso nos traz muitas lições. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso procedimento, com as nossas ações, porque afinal de contas, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Pastor Moabs, é muito linda a história da nossa personagem e nos faltaria tempo para esgotar o assunto, o tema, todas as coisas lindas que aconteceu sobre ou através da vida dela. São muitas coisas, muita curiosidade, muita aplicação pra gente. A Bíblia vai dizer no livro de Deuteronômio, quando Moisés está dando as suas últimas palavras, diz assim, ó, nunca se esqueçam de Miriam. Quando ela teve que ser colocada para fora do arraial por 7 dias por desobedecer. Moisés está falando aos jovens de 20 anos para cima que cresceram ali no deserto que Deus tem suas leis e que tem bênçãos se obedecerem e que tem maldição se desobedecerem. Então diz, olha, obedeçam as leis, que tem grande bênção sem obedecer, mas nunca se esqueçam de Miriam. E lá no livro de Miqueias tem um texto muito bonito, pastor. No livro de Miqueias, no capítulo 6, versículo 4, vai dizer assim, ó, certamente, sim, ó povo de Israel, eu fiz vocês subirem da terra do Egito, da casa de servidão, eu resgatei vocês e pus diante de vocês, como líderes, como guias, Moisés, Arão e Miriam.
Eles foram esse exemplo para eles, para o povo de Israel, por muito tempo, mesmo chegando agora o seu fim. Bem, é o fim. Chega o fim dessa história, chega o fim desta personagem, e nós também, pastor, já estamos caminhando para o final do nosso programa. Peguem todas as lições, peguem todos os exemplos, tire para você aquilo que vai acrescentar à sua vida, que vai trazer para você um entendimento, e faça as correções necessárias. Lembrando-se, a murmuração nunca será bem vista diante dos olhos de Deus. Crer e confiar em Deus, nas suas promessas, nas suas palavras, é a direção certa para sermos bem-sucedidos. E nós vamos ficando por aqui, deixando para você o nosso abraço, as nossas considerações, pedindo para que você leia a palavra, estude mais sobre esse personagem. Certamente a sua vida será abençoada. Sim, com certeza, nunca se esqueça que ainda que passaram-se anos das promessas de Deus para a sua vida, aquilo que Deus falou há de se cumprir. Sabe, Miriam esperou aí 80 e alguns anos talvez para ver a profecia que Deus tinha dado à vida dela para o seu pai se cumprir na vida do seu irmão. Mas depois ela também teve algumas atitudes que o fizeram ser colocada de fora por alguns dias, fora do campo. Mas Deus ainda utilizou Miriam para ser alguém que lideravam as mulheres, sabe? Nós podemos influenciar muitas pessoas e devemos cuidar das nossas atitudes e como devemos agir na presença das pessoas. Pastor Marcos, ore pelos nossos irmãos que estão nos acompanhando até agora e deixa a eles uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, crendo que Deus pode usá-los, mesmo que eles sejam novos, talvez crianças ainda na fé, na sua caminhada, ou se já são em avançada idade e acham que Deus não pode mais os usar, mas que assim como Miriam, Deus pode usá-los até a mais alta idade, até eles estarem com seus cabelos brancos, Deus ainda pode fazer eles ser influência. Quando Miriam saiu com seu tamborim, ela tinha mais ou menos 87 anos. Pastor Moaves, nessa sua última fala, eu pude aprender algo muito lindo da parte de Deus. O senhor falou que Miriam fez muita coisa linda e por um período de tempo fez coisas muito feias. No entanto, Deus não desistiu dela. Não. Isso me faz pensar que não importa das coisas ruins que possam ter acontecido na sua vida e que te levou por caminhos distantes da presença de Deus, o Senhor Deus não desiste de você. Espero que você retorne, que você volte para a presença do Senhor, porque Ele pode continuar usando, através de você, fazendo maravilhas. A sua vida é importante para Deus. Nessas palavras, então, eu quero orar com você, pedindo que Deus te ilumine e te abençoe. Vamos falar com Deus. Amado Deus, quero te agradecer por este programa. Te agradecer, Senhor, pela lição, ou pelas muitas lições que nós aprendemos através de Miriam. Pedir que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos que estão inscritos no nosso canal e que acompanham a nossa programação. Que eles possam, Senhor, viver o melhor das lições, aplicando em suas vidas, fazendo suas correções, a sua introspectiva sobre sua vida pessoal, tomando uma nova direção e vivendo conforme a sua vontade. Que a sua bênção se estenda para as suas famílias, para os seus entes queridos, para todos os seus amigos, e que eles possam estar conosco nas nossas reuniões na igreja, fazendo parte das nossas programações, sendo riquissimamente abençoados. Essa é a nossa oração e o pedido que nós fazemos ao Senhor por todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de dizer para você, não se esqueça de todas as outras programações que nós temos aqui na Adna Oficial, programas de podcast como AdnaCast, Interligados, Simplesmente Mulher e muitas outras novidades que ainda estão por vir. Clique no nosso canal, reassista episódios passados e deixe o seu comentário. Talvez possamos preparar um programa sobre o personagem que você tem a sua curiosidade. Não é, Pastor Marcos? É isso aí, pessoal. Esteja ligados nas nossas programações, que Deus estará abençoando você. Adna TV, fazendo com que você fique mais perto do Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.